Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, o STF acaba de tomar uma decisão polêmica, muito polêmica, sobre forçar cartão em partidas de futebol para beneficiar apostadores. Bom, a gente vai falar sobre essa decisão polêmica da segunda turma. Vamos falar também sobre recorde de público em Libertadores da América. Será que Flamengo e Palmeiras bateu o recorde de público da história das finais únicas? Será que Flamengo e Palmeiras bateu o recorde de audiência na história das finais da Libertadores? Bom, a resposta para as duas questões é não. Não. Pois é, não. Nem recorde de público e nem recorde de audiência. A gente vai falar sobre isso, entre outros assuntos aqui. Depois do seu like aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Vasco e Mirassol em São Januário. Olha, tá ameaçando, não vou dizer uma igual àquela de Vasco e Inter não, mas um temporal aqui. Então se você vai ao jogo, corre. E fechando a noite, Grêmio e Fluminense. Mas nesse momento eu quero falar aqui no nosso canal, que é um canal para se debater essas questões de bastidores, do mundo da bola, para a gente falar sobre o que move o futebol. E o STF toma uma decisão muito polêmica, agora há pouco, sobre forçar cartão no julgamento do habeas corpus do Igor Cariús, um dos jogadores envolvidos na Operação Penalidade Máxima. E no julgamento desse habeas corpus, a segunda turma do STF decidiu que forçar um cartão amarelo não é suficiente para manipulação de resultados. O que está acontecendo, na verdade, é que em vez de coibir e combater o ato criminoso, porque se depõe contra a ética do esporte, é um ato criminoso. Em vez de fazer isso, o que se está fazendo? Pegando um caso que teve uma decisão populista, que foi a absolvição do Bruno Henrique, cá para nós, ele vai de encontro a qualquer precedente. Todos os jogadores da Operação Penalidade Máxima tiveram as suas punições, cumpriram as suas punições. E em vez de combater o ato criminoso que está se fazendo, pegando a exceção, colocando como regra. Porque qual é a cara que esses caras vão ter de, no caso Bruno Henrique, punir, e no caso Igor Cariús manter a punição? Punir não, no caso Bruno Henrique, absolver, perdão. No caso Bruno Henrique, absolver, e no caso Igor Cariús, punir. Por quê? Porque o Igor Cariús, no outro, é um jogador de Flamengo? Essa é a diferença? O julgamento é assim? E a resposta é sim. Como no Brasil, dependendo de quem você é, dependendo da sua família, dependendo da sua condição econômica, da sua influência, você tem um julgamento diferente. No futebol, é óbvio que vai ser a mesma coisa, né? Só que agora, como o Bruno Henrique, o caso Bruno Henrique, o ato criminoso foi considerado como algo não nocivo ao esporte, né? Um exemplo de ética, né? Um exemplo de ética. É até capitão do time agora, né? É até capitão do time. Então, todos os outros casos precisam ter ajustes também. A grande verdade é o seguinte: jogador de futebol, você que quer dar um dinheirinho para sua família, aquele familiar que tá duro, enchendo o seu saco e tal, agora pronto, é só tomar um cartão amarelo aí na rodada final de Campeonato Brasileiro e fazer a festa da galera. Às vezes passa a impressão de que essas bets é que estão por trás de tudo, né? É tanta grana, é tanto dinheiro que abre-se mão da ética, que abre-se mão do julgamento correto, que abre-se mão da justiça. É muita grana, né? Aí a gente vê quem é quem, aí a gente começa a perceber onde realmente
a ética, a justiça, a retidão, está. E olha, na verdade a gente tem percebido onde elas não estão, né? E no futebol brasileiro passam longe sempre. E cada dia mais isso se confirma, né? Para você ganhar de uma forma limpa, você tem que jogar muito mais do que todo mundo. Para você ganhar de uma forma digna, justa, você tem que jogar, é o famoso contra tudo e contra todos, porque a regra é sempre a de dar para aquele que tem mais influência, dar para aquele que suborna, para aquele que tem poder dentro dos 3 poderes. Sempre foi assim, sempre foi assim. E agora essa decisão polêmica, para não dizer outra coisa, de que forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores por si só não é manipulação de resultados. Ok, pode não ser manipulação de resultado, tudo bem. Resultado em si realmente não é alterado. Mas se o nome é esporte, que vem da palavra desportes, desporto, isso não é uma prática antidesportiva? Se valer da sua condição de desportista, de atleta, para fraudar, para manipular. Enfim, eu confesso a você, daqui a pouco vai chegar aqui um mandado de prisão. Eu que estou sendo preso, porque estou falando coisas aqui que já não dialogam com a realidade. É brincadeira. É isso, parabéns aos envolvidos. O futebol brasileiro dá aula do que não se fazer. Bom, Libertadores da América, afinal Flamengo e Palmeiras teve um grande público em Lima, mais uma vez o futebol brasileiro, a torcida brasileira dando demonstração de que enche estádio em qualquer lugar do mundo. Mas Flamengo e Palmeiras, apesar de o estádio do Universitário do Peru, o Estádio Nacional de Lima, ele ser muito maior do que o MAS Monumental, o público não foi recorde. Flamengo e Palmeiras está no top 3 das finais, os maiores públicos de finais, perdendo aí para Fluminense e Boca Juniors no Maracanã e para o top 1, Botafogo e Atlético Mineiro no MAS Monumental. Até hoje é o maior público, Botafogo e Atlético Mineiro, seguido de Fluminense e Boca Juniors, e é claro, esse jogo que eu falei agora, Flamengo e Palmeiras, não bateu o recorde. Bateu o recorde em 2025 de audiência na TV aberta, com 39 pontos. Mas mesmo assim não é o maior recorde, não é o maior pico de audiência da história das finais únicas. Flamengo e Palmeiras com 39 pontos perde para Fluminense e Boca Juniors. É isso mesmo, em 2023, recorde total, 41 pontos. Pico na audiência, recorde numa final única de Libertadores da América. Você sabia? Os torcedores do Fluminense, então, como é que um time recebe 35 vezes mais e tem mais audiência em final? Agora tem que ouvir. Polêmica, mas os fatos estão aí. O Fluminense deu mais audiência do que o Flamengo e Palmeiras. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.